Seja bem-vindo ao mundo marcial. Sicaran, que significa chutar, é um esporte de artes marciais que envolve principalmente lutar com os pés do que com as mãos. Este estilo se originou nas Filipinas e é conhecido por ser praticado desde o século XVI. Existem diversas variações do Sicaran de acordo com a parte do país em que o esporte é praticado, e algumas delas envolvem a luta exclusivamente com as pernas. Embora o chute faça parte da maioria das outras formas de artes marciais, os estilos de chute usados no Sicaran são distintos. Um deles é o chute biakid, um movimento característico do esporte, que é executado como um chute de gancho giratório que atinge as costas ou a lateral da cabeça do oponente enquanto está em posição de soco. Em Sicaran, existem dois tipos de ataques: golpes paralisantes, partes menos vitais do corpo são direcionadas, e chutes letais, partes vitais do corpo como coração, cabeça e virilha são direcionadas. Nas competições, apenas os chutes podem ser usados para o ataque, que representam mais de 90% dos movimentos. As mãos só podem ser usadas para bloquear. Qualquer violação desta regra fundamental resulta em desqualificação. Sikad é uma palavra de raiz filipina para chutar, portanto chutar usado como um verbo ativo se traduz em Sicaran. Mesmo antes da conquista espanhola do arquipélago filipino em 16 de março de 1521, quando Fernão de Magalhães descobriu as ilhas, esse antigo esporte era popular entre os fazendeiros do vilarejo de Tanay, na província de Rizal, a leste da região metropolitana de Manila, nas Filipinas. Este esporte usa os dois pés para ganhar pontos, enquanto as mãos e os braços são empregados para parar os golpes dos pés. Sicaran é uma técnica antiga praticada por produtores de arroz. O jogo foi desenvolvido a partir de suas atividades agrícolas diárias e foi usado para acalmá-los em seu trabalho árduo nos arrozais. Os jovens agricultores e peões foram os primeiros a jogar, chutando lama no rosto de seus companheiros com grande exuberância, provocando risos sempre que a terra atingia o alvo. Esta prática atraiu uma audiência quando outros agricultores assistiram à distância. Fazendeiros da aldeia de Baras, Rizal iniciaram as primeiras práticas, de pé e lama de Sicaran, até que as aldeias vizinhas de Lagundi e Moron adotaram o jogo e o chamaram de Paningara, que significa literalmente aparar em seu dialeto vernáculo. Geralmente era praticado durante a fase de preparação da terra do cultivo de arroz, quando os agricultores irrigavam a fazenda estéril para amolecer o solo e preparar a área para arar, gradar e eventualmente plantar o arroz. Os arrozais são submersos em água até os tornozelos, para facilitar o trabalho de arrancar e arar usando animais de fazenda, como o búfalo d'água, vacas e cavalos que puxam os implementos agrícolas brutos. Antes do transplante de arroz, as amplas áreas lamacentas serviam como arenas para os praticantes e a prática sempre atraía jovens agricultores que gostavam de chutar a lama. O jogador com a roupa mais enlameada era o perdedor do jogo. À medida que o Sicaran evoluiu para uma popular prática de fazenda, mais regras foram acordadas mutuamente por aqueles que praticavam. Inicialmente, um jogador que fosse derrubado por um grande pedaço de lama perderia, mas logo foi acordado que o praticante que caísse 3 vezes perderia. Portanto, um sistema de pontuação inicial já era reconhecido pelos praticantes. A prática ganhou popularidade entre os fazendeiros. Seu estilo de chute evoluiu com o uso de variações. Esses chutes foram derivados de observar os animais da fazenda que os fazendeiros usavam todos os dias. Pela observação do dia a dia, os fazendeiros aprenderam que o chute frontal carabao era muito forte e então o Sikad Kalabao ou chute lateral entrou em uso. O chute carabao, Tadiak Kalabao, já era um chute popular quando os fazendeiros observaram que a vaca podia chutar para o lado. Esta característica única da vaca foi cuidadosamente estudada e incluída na variedade existente de estilos de patadas na lama. Logo depois, eles descobriram o poderoso chute de cavalo que foi desferido para trás. Naquela época, as solas dos pés dos agricultores eram calejadas e largas, pois eles não usavam sapatos e pisavam descalços em solos estéreis e superfícies gramadas e lamacentas. Um pé maior e mais largo, portanto, daria a um praticante Sicaran vantagem sobre um oponente que tinha pés menores e mais estreitos. A postura frontal dos praticantes usando o chute carabao permaneceu a postura mais popular, até que os praticantes começaram a virar de lado, para evitar serem atingidos pelos pedaços de lama, enquanto desferiam um chute lateral ou chute para trás e ao mesmo tempo aparavam para contra-atacar. Desde então, o formato de avanço e retrocesso adotou a técnica lateral. O primeiro torneio foi chamado de Patas na Labana, jogo justo, onde 2 praticantes um contra o outro com técnicas limitadas a chutes frontais e laterais. Desde então, eles melhoraram e desenvolveram uma variedade de chutes em curvas e começaram a usar o chute para trás semelhante ao do cavalo. Durante a descoberta inicial da técnica, os praticantes só se engajavam em chutes frontais. Então, eles aprenderam a virar para o lado e que podiam desferir o chute para trás sem necessariamente virar totalmente para frente. Também aprenderam a empregar várias técnicas para distrair a atenção de seus oponentes para que possam atacar livremente. O rápido ataque frontal, os chutes laterais da vaca e os chutes para trás do cavalo se tornaram elementos principais do Sicaran. Acidentes aconteciam como um chute para trás acertado diretamente no estômago de um praticante e às vezes aquelas técnicas acidentais surpreendiam a torcida e tornavam mais interessante. Com o tempo, mais variações se desenvolveram e ganhou ainda mais popularidade em toda a província.
Eventualmente, se tornou uma grande atração durante grandes reuniões e celebrações de dias de festa. Os praticantes de Sikaran frequentemente treinavam usando uma dança nativa chamada Tinikling, que exige que os dançarinos dancem entre duas varas de bambu sendo encaixadas. Os dançarinos tinham que ser rápidos para evitar serem pegos entre as baquetas, e essa dança ajudou os praticantes de Sikaran a ficarem mais leves. Os fazendeiros que praticavam o Sikaran continuaram a desenvolver indo aos campos de manhã cedo para chutar, trabalhando com várias técnicas. Eles continuaram a pesquisar e observar os movimentos de seus animais de fazenda e tornaram-se mais hábeis em preparar seus corpos para o jogo. Arar os arrozais e seguir os implementos puxados por animais eram bons exercícios para os pés e pernas que eles arrastavam pela lama até os joelhos. Eles mudaram suas dietas, comendo mais vegetais e frutas para ganhar corpos mais fortes e manter uma saúde melhor. Nas décadas seguintes, continuou a desenvolver mais inovações. A idade, sexo, tamanho corporal, altura e peso foram considerados como fatores nos torneios. Eventualmente, desenvolverão outro método de torneio a partir da Labão. Esta nova variação colocou 2 praticantes dentro de uma área circular no arrozal. Quem conseguisse acertar o primeiro chute no corpo, ficando dentro do círculo, venceria. Qualquer jogador que saísse do círculo perderia. O vencedor da partida ficaria dentro do círculo e seria desafiado por um jogador fora do círculo. Para vencer, o jogador deve expulsar o outro jogador do círculo dentro de um determinado período de tempo. Se o jogador não conseguir expulsar o jogador de dentro do círculo, o jogador dentro do círculo permanecerá dentro e será declarado o campeão. Também existem mulheres que lutam contra homens dentro do círculo. Outra variação é chamada de Labo-Labo Matira Matiba e Nalabana, e tem as regras mais rígidas. Esta versão é praticada por 3 a 8 homens dentro de um círculo, e o espaço limitado dificulta o chute. Indivíduos forçados a sair do círculo perdem e o indivíduo mais difícil que resta no círculo é o campeão. Hoje, Sikaran está rapidamente ganhando popularidade em todo o mundo. Foi reconhecido como um esporte de contato filipino pelo Departamento de Educação, Cultura e Esportes e foi ensinado e praticado em vários países da Ásia, Oriente Médio e Europa. Sua sede principal fica nos Estados Unidos. Seus atuais oficiais da federação estão agora trabalhando para que seja reconhecido pela Comissão de Esportes das Filipinas e pelo Comitê Olímpico das Filipinas, de acordo com seu programa contínuo de desenvolvimento de base. Pananjacman, Sikaran. Pananjacman é um ramo das técnicas de Sikaran, é a arte filipina de chutes na linha baixa do corpo. Os chutes são todos projetados para infligir dor, destruir a mobilidade de um agressor ou distraí-lo para um ataque na parte superior do corpo. Os chutes são feitos com a ponta do pé, o calcanhar e a canela. Os alvos populares incluem a canela, o joelho, o interior e o exterior das coxas e virilha. Pananjacman é emparelhado com Panantukan para criar um sistema de combate completo. A arte do chute serve para distrair o oponente enquanto a arte de socar o incapacita. Alternativamente, a arte do soco pode distrair o oponente ou neutralizar seus ataques enquanto a arte do chute aleija a mobilidade dos atacantes. Se gostou, curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.